Olá, sou a professora Luzia Valentina Módulo e essa é a terceira parte da nossa aula sobre biossíntese de proteínas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. Grande parte das figuras e imagens usadas nessa videoaula são do livro Biochemistry and Molecular Biology of Plants, publicado por Buchanan e Greason e Jones em 2017, e as demais também lhes são atribuídas devida referência. Assim como as chaperonas, proteínas denominadas proteína de sulfeto isomerase ou PDI assistem o processo de enovelamento correto da proteína, porque durante o processo de enovelamento ocorrem interações específicas entre átomos, especificamente entre cadeias laterais dos aminoácidos, exatamente com o intuito de construir aquela estrutura tridimensional da proteína. E o estabelecimento de ponte de sulfetos é exatamente uma das interações que favorecem a formação da estrutura tridimensional. Então, nós temos aqui um exemplo de como que essa proteína de sulfeto isomerase age. Ela age corrigindo pontes de sulfeto que foram realizadas de maneira equivocadamente. Como que isso acontece? O equívoco ele pode acontecer desde que dois resíduos de cisteína estejam com a cadeia lateral próximas uma das outras, numa determinada proximidade mínima que favoreça o processo de formação da ponte de sulfeto, que seria exatamente a oxidação daquele grupo sulfidrila ou grupo SH da cadeia lateral da cisteína. Então, a partir do momento que se forma a ponte de sulfeto, aqui representada por um enxofre ligado covalentemente numa ligação simples com outro enxofre, isso caracteriza-se uma ponte de sulfeto. Então, é o estado oxidado dos grupos sulfidrilas de cisteínas livres. Então, quando isso acontece, dois resíduos de cisteína estão próximos o suficiente para ocorrer essa oxidação dos grupos sulfidrilas, ocorrerá então a formação da ponte de sulfeto, só que pode ser que não eram esses dois aminoácidos específicos que deveriam interagir para formar a ponte de sulfeto. Então, a função da proteína de sulfeto isomerase, da PDI, é exatamente desfazer essa ponte de sulfeto que foi promovida equivocadamente e refazer essa formação de uma maneira correta, com os resíduos de cisteínas adequados. Então, nós temos como exemplo aqui na imagem de número 1, nós temos a proteína, representada aqui por uma massa de coloração arroxeada e salientando um resíduo de cisteína de uma posição específica deste aminoácido que abriga, então, o seu grupo sulfidrila livre. Tá? Então, é esse resíduo que promoverá a ruptura de uma ponte de sulfeto que foi realizada de forma errônea, para então promover a formação da ponte de sulfeto adequada. Lembrando que uma proteína com função enzimática, ela participa de um processo de catálise e ao final deste processo ela é regenerada, ou seja, do mesmo jeito que ela entra no processo, na reação, ao final da realização daquele processo, ela retoma o seu estado original. Então,
na representação aqui da figura no painel 1, nós temos uma proteína com o seu carboxy terminal, o seu amino terminal, e esses dois resíduos de cisteína realizando ponte de sulfeto um com o outro, e esses dois resíduos de cisteína realizando ponte de sulfeto um com o outro. Enquanto que, na verdade, para que essa proteína hipotética fosse funcional, o desejável é que ocorresse a formação de pontes de sulfeto entre esse resíduo de cisteína e este resíduo de cisteína superior, e entre esses dois resíduos de cisteínas inferiores. Então, o que a proteína de sulfeto isomerase faz? Ela primeiro promove a ruptura de uma ligação dessa ponte de sulfeto, promovendo, então, a redução deste resíduo de cisteína. Ou seja, esse resíduo de cisteína, com a ruptura dessa ligação covalente, ele passa a ter um grupo sulfidrila livre, representado aqui no painel 2. Observem que o SH, agora, o grupo sulfidrila completamente livre. Enquanto que o segundo resíduo de cisteína, o resíduo inferior, agora forma uma ponte de sulfeto com a proteína. Então, essa formação dessa ponte de sulfeto, ela é transitória como uma forma de garantir que os dois resíduos de cisteínas, o superior e o inferior, não voltem a fazer a ponte de sulfeto equivocada. Então, agora, esse resíduo de cisteína, ele se encontra totalmente reduzido. Então, com um poder de redução, ou seja, ele tem o fato de ele estar reduzido, agora ele tem uma capacidade de sofrer oxidação. Então, como que ele sofre essa oxidação? Exatamente desmantelando a segunda ponte de sulfeto. E isso só acontece porque o resíduo de cisteína superior, localizado à esquerda no painel, ele se encontra bem próximo daquela ligação, daquela ponte de sulfeto que está sendo realizada à direita. Então, agora, o que acontece? Esse SH, então, promove a ruptura desta ponte de sulfeto e estabelecendo, então, uma ponte de sulfeto entre esses dois resíduos superiores. Concomitantemente, o resíduo inferior à direita passa a ter uma sulfidrila livre, também observado aqui no painel 3. Então, notem que agora a primeira ponte de sulfeto, que era que deveria ser formada, já foi formada graças à participação da PDI. E agora, esta sulfidrila livre desse resíduo de cisteína inferior pode interagir com a cisteína adjacente, fazendo com que esta ponte de sulfeto seja desmantelada para a formação de uma ponte de sulfeto entre esses dois resíduos inferiores. E com isso, a cadeia lateral da cisteína, que é constituinte da PDI, fica livre na forma de sulfidrila, ou seja, regenerando a enzima no seu estado nativo. Com isso, a proteína que no primeiro momento apresentava pontes de sulfeto estabelecidas equivocadamente entre resíduos de aminoácidos que não eram para ter sido realizadas e que apresentava esta estrutura tridimensional, agora apresenta as ligações, as pontes de sulfeto adequadas e com uma estrutura tridimensional completamente diferente daquela da molécula que apresentava ligações, pontes de sulfetos equivocadas. E uma vez sintetizadas no cloroplasto, a quantidade de proteínas nesta organela, ela passa por controle, Elas não são
produzidas descontroladamente, até porque isso atende o princípio da meia-vida das proteínas, e cada proteína tem uma meia-vida específica. E a renovação do pool proteico, ela se dá, na verdade, de forma contínua, sendo muito importante garantir o controle da quantidade de proteínas em determinadas organelas, em compartimentos celulares de uma forma geral. Tá? Então, nós temos que, no caso dos cloroplastos, né, o primeiro controle da quantidade de proteínas, ela acontece no âmbito transcricional, ou seja, ocorre uma regulação dos níveis de transcrição de um determinado gene. Se aquela proteína que é codificada por um gene X, aqui representado neste esquema por esse gene, né, ele é um gene plastidial, que contém uma região promotora, e esse gene agora ele codifica uma proteína X. E essa proteína X se encontra em quantidade relativamente elevada na célula vegetal, e naquele dado momento a função dela não é tão exigida. Uma das formas de controlar os níveis daquela proteína é exatamente diminuir a taxa de transcrição daquele gene. Tá? Com isso, vai diminuir a formação, né, a quantidade de pré-RNA mensageiro será diminuída, tá certo? E, consequentemente, a quantidade menor de RNA mensageiro que é formada vai incorrer na produção de uma quantidade menor de proteínas, né, no processo de tradução. E o segundo ponto de regulação seria exatamente durante o processamento desse pré-RNA mensageiro. Durante o processamento, onde ocorre uma remoção dos introns, né, pode ocorrer, então, um ponto também de controle do processo para, de alguma forma, reduzir ou aumentar a biossíntese de uma determinada proteína. E o terceiro ponto de controle, né, ele se dá no âmbito, né, no escopo do RNA mensageiro já maduro, ou seja, aquele RNA mensageiro que contém apenas exons. E neste caso, é um controle que se dá por meio de nucleases. Tá? E isso está muito relacionado com a estabilidade daquele RNA mensageiro frente à luz e frente ao escuro. Tá? Então, dependendo das condições a que aquele RNA mensageiro maduro se encontra, condições de luminosidade, pode ser favorecida a sua degradação ou não. E se degrada, quanto menos RNA mensageiro, menor será a quantidade proporcional de proteína oriunda da tradução daquele material genético. Tá? E ainda assim, um outro processo que pode ser regulado é durante a própria tradução, né? Que é exatamente a leitura daquele RNA mensageiro maduro e a sua tradução à proteína efetiva. Então, o que vai determinar, né, são condições a que as células que acomodam aquele material genético, né, que acomodam cloroplastos que contém aquele material genético, se encontra submetida. E ainda assim, depois do processo de tradução, é possível que ocorra alguns processos pós-traducionais que vão determinar se aquela quantidade de proteína será maior ou menor, como, por exemplo, né, a cotradução por membrana, a necessidade de ser cotraduzida na membrana, uma inserção proteica, né, numa membrana, por exemplo, né, a estabilização daquela proteína durante o processo de tradução requer que um cofator a estabilize a sua estrutura para garantir que ela seja funcional e que se os quesitos mínimos necessários para que aquela proteína seja, né, para que ocorra a tradução daquele RNA mensageiro na proteína correspondente, não seja atendido, a proteína poderá, então, se degradar,
né, por causa de apresentar uma estabilidade reduzida frente àquelas condições, não está em condições adequadas de ser formada, ou então efetivamente passar pelo processo de maturação e sofrer eventualmente modificações pós-traducionais quando é cabível, quando é necessário, para que ela exerça a sua função. E, de fato, proteínas de ação trans, elas favorecem a estabilização do RNA mensageiro no cloroplasto. Este é um processo governado por luz. Nós temos agora nesta imagem uma representação de um RNA mensageiro mantido na ausência de luz, aqui representado por este quadro de coloração azul mais escura, e quando em condições de acesso à luz, aqui no painel abaixo. Então, no primeiro momento, quando submetidos à condição de ausência de luz, os níveis de tradução, né, da atividade de tradução, são bastante reduzidos, né? Por quê? Porque não ocorre uma condição favorável para que o ribossoma, a subunidade menor e a subunidade maior ribossomal, se liguem naquela fita de RNA mensageiro, exatamente por causa das estruturas secundárias em formatos de grampo que são formadas. A incidência de luz num comprimento de onda específico, como por exemplo na faixa do vermelho, faz com que ocorra a biossíntese de proteínas de ação trans, que são proteínas capazes de se ligar a um RNA mensageiro. E ao se ligarem a um RNA mensageiro, ela modifica a sua estrutura secundária, tá? Desfazendo eventuais grampos que foram formados próximos ao códon de inicialização. Então, o desfazimento desta estrutura em formato de grampo, que porventura foi formada próximo ao códon de inicialização por causa da ausência de luz, né, é um processo que facilita a ligação da subunidade menor e a subunidade maior do ribossomo, porque agora aquela estrutura se encontra linear naquela região onde se faz necessária a ligação das subunidades ribossomais. Então, agora, a subunidade menor consegue se ligar próximo àquele sítio de AUG, que é o códon de inicialização, a subunidade maior também, tudo isso assistido pela ligação de proteínas de ação trans àquele RNA mensageiro. Esse processo, ele é um processo que é estimulado pela luz. Agora trataremos aqueles casos em que a proteína necessita de um cofator para que sua biossíntese seja realizada. Então, falaremos no âmbito da regulação da biossíntese de proteínas pela disponibilidade de cofator. Ainda utilizando o cloroplasto como um bom exemplo, nós temos que proteínas que são sintetizadas para serem ancoradas na membrana tilacoide, que é aquela membrana que fica localizada no interior dos cloroplastos e é uma membrana que tem uma participação muito importante na etapa fotoquímica da fotossíntese. Então, as proteínas que se encontram ancoradas nessa bicamada lipídica são proteínas que têm a capacidade de captar os fótons, né, a partir da energia solar e transferi-los de molécula a molécula até que eles possam ser, então, conduzidos num centro de reação lá no fotossistema 2 e, eventualmente, se iniciar o processo de transferência de elétrons na cadeia de transporte de elétrons do cloroplasto durante a etapa fotoquímica da fotossíntese. E essas proteínas,
como é o exemplo demonstrado nesta imagem, são proteínas que dependem, por exemplo, de cofatores tais como clorofila ou o carotenoides, né? Então, para que a biossíntese dessas proteínas, ou seja, que elas sejam formadas como uma estrutura tridimensional, tenham um enovelamento adequado, é necessário que durante o processo de biossíntese tenha disponível também moléculas de clorofila, aqui representadas didaticamente apenas pelo grupo porfirina, que constitui essas moléculas de clorofila. Esse grupo porfirina ele é constituído de 4 átomos de nitrogênio, um aqui, outro aqui, 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 coordenados com o átomo de magnésio no centro deste anel porfirínico, que por isso que resulta nessa coloração verde que as clorofilas apresentam. É por causa dessa coordenação, né, destes nitrogênios de anel pirrólicos dentro, né, desta estrutura cíclica, essa coordenação com o átomo de magnésio. Então, com isso, à medida que aquela cadeia polipeptídica nascente é formada, se aumenta, alonga-se, essas moléculas de clorofila, elas passam a interagir, porque elas são bastante hidrofóbicas, né? Quem já fez a fisiologia vegetal sabe que elas têm uma cauda bastante hidrofóbica, com vários carbonos, né, ligados entre si, e que, portanto, elas se acomodam muito bem na porção lipídica da bicamada, exatamente estabilizando, né, todas essas cadeias, né, neste caso é uma proteína com 3 cadeias, né, estabilizando a proteína para que ela seja funcional. E que se a síntese acontece na ausência da clorofila, a proteína ela se degrada, porque ela não tem a estabilização necessária para adquirir uma estrutura tridimensional adequada para o seu funcionamento. E, curiosamente, a clorofila, a sua biossíntese é estimulada na luz. Tá? Então, a presença de luz favorece a biossíntese de clorofila. Portanto, aquelas proteínas que ficam ancoradas na membrana tilacoide lá dos cloroplastos, e são proteínas que participam da colheita de fonte luminosa, dos fótons oriundos da luz solar, são proteínas que possuem como grupo prostéticos ou clorofila, ou carotenoides. Tá? E tanto a clorofila quanto os carotenoides são cofatores imprescindíveis para a biossíntese da proteína na sua estrutura tridimensional funcional. O fato de uma proteína ser sintetizada e adquirir uma estrutura tridimensional, ainda assim não significa que ela será necessariamente funcional. Tá? Por exemplo, algumas proteínas elas precisam passar por uma modificação pós-traducional para que elas se tornem ativas, né? Enquanto que outras, por exemplo, elas passam por uma modificação pós-traducional exatamente para poder inibir a sua função transitoriamente quando o metabolismo não é favorável para a atividade daquela enzima. Então, é uma maneira de controlar também a atividade daquela enzima, a atividade, por exemplo, de uma proteína também, tá? Que não necessariamente tem atividade enzimática. Então, dentre as diversas modificações pós-traducionais, eu trago para vocês a fosforilação, que ela é bastante recorrente em processos de sinalização hormonal. Assim como acontece em células animais, a sinalização hormonal ativa um segundo mensageiro, que geralmente é cálcio, e esse cálcio ele amplifica o sinal, que leva a uma cascata de fosforilação de proteínas, e algumas proteínas, quando fosforiladas, são ativas, e outras, quando fosforiladas, são inibidas. Da mesma forma que acontece em células animais, também acontece em células vegetais. É claro que o hormônio que é produzido em células animais, normalmente ele é produzido em glândulas, enquanto que em vegetais, não.
tá? São algumas diferenças, mas que a essência da sinalização hormonal, ela acaba sendo, de certa forma, apresentando similaridades. Outro aspecto de modificação pós-traducional é a glicosilação. Algumas proteínas elas precisam ser glicosiladas, ou seja, após serem sintetizadas, é preciso que seja adicionado a uma região dessa proteína um resíduo de carboidrato, glicosilação, um resíduo de carboidrato para que ela se torne eventualmente funcional. Outras, o próprio processo de acetilação é demandado. Para outras, metilação. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, até de metilação de material genético, metilação de DNA. Sim, proteínas também podem sofrer metilação. E esse processo, ele vai sempre acontecer lá na cadeia lateral dos aminoácidos que constituem aquela proteína. Por quê? Porque a cadeia lateral que está relativamente livre. Por quê? Porque a função amino do aminoácido e a função carboxila do aminoácido, ambas estão comprometidas para a formação da ligação peptídica, exceto nos aminoácidos terminais, onde o grupamento amino de um aminoácido eventualmente fica livre, porque é o amino terminal, e o grupamento carboxila do outro aminoácido fica livre, porque é o carboxi terminal. Tá? E, curiosamente, a própria carboxilação pode ser uma forma de controlar a função da proteína após ser sintetizada e adquirir uma estrutura tridimensional. Ubiquitinação também é uma outra forma de modificação pós-traducional e no caso de células vegetais, né, e animais de uma maneira geral, a ubiquitinação é uma forma de marcar a proteína para ser degradada. Então, como é que a célula percebe qual proteína que naquele momento tem que ser degradada? Quando ela reconhecer proteínas que passaram por processos de modificação pós-traducional que culminaram na ligação de 2 a 3 resíduos, né, de ubiquitinas em um aminoácido bem específico daquela estrutura proteica. E com isso, aquela proteína passa então a ser marcada e fadada para degradação. Lembrando que a ubiquitinação, né, o que é a ubiquitina? A ubiquitina ela é de natureza proteica, ela apresenta essa estrutura química, essa estrutura tridimensional. Então, é uma proteína ligando em outra proteína para sinalizar processos de degradação proteica. Tá? Então, é uma modificação pós-traducional bastante robusta. Por quê? Porque a molécula de ubiquitina é muito volumosa. Então, imagina 4 resíduos de ubiquitina sendo ligados entre si e conectados, ligados a um resíduo de aminoácido de uma proteína-alvo. Então, é bastante volumoso. Tá? E uma outra forma de modificação pós-traducional é a conhecida como miristoilação, onde um resíduo de ácido mirístico, que é o representado aqui, né, essa cadeia longa cadeia carbônica longa, então é um ácido graxo, ele é adicionado na cadeia lateral de alguns aminoácidos específicos e com isso promove um evento na célula. Tá? Registra-se que a miristoilação ela é muito recorrente em processos de morte celular programada ou com envolvimento de caspases. Né? Essa morte celular assistida por caspases, né? Ela dependente também de miristoilação para poder sinalizar que a célula vai passar por uma morte programada. Toda proteína ela tem um ciclo de vida, ou seja, o tempo, a vida útil dela. E esse ciclo de vida ele inclui, né, etapas desde a transcrição do material genético, de um gene específico, que vai codificar, né, esse gene codifica uma proteína bastante específica.
E esse processo de transcrição vai resultar na formação de um pré-RNA mensageiro, que ao ser processado, né, subtraído desse pré-RNA mensageiro os introns, forma-se o RNA mensageiro maduro, que é então traduzido para a formação da proteína. Essa proteína passa por um processo de maturação, que leva ao seu enovelamento, formação da sua estrutura tridimensional adequada, e se ela precisar ser direcionada para outros compartimentos, a sua localização também será definida. Por quê? Porque ela tem uma função biológica específica e quando ela cumpre a sua vida útil, ela passa por um processo de degradação, onde os seus aminoácidos se tornam livres, os aminoácidos que constituem essa proteína se tornam livres, aptos a serem utilizados na biossíntese de outras proteínas. A meia-vida de proteínas, ela varia consideravelmente, né? Isso é muito relacionado com a função, com a demanda de energia, né? O quanto de energia que é necessário para a sua biossíntese, o tempo que ela precisa estar em funcionamento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trago aqui neste slide alguns exemplos de proteínas vegetais e as suas meia-vidas, ou seja, a leghemoglobina, sim, plantas também produzem hemoglobina, elas são estruturalmente diferentes das hemoglobinas, né, humana e de animais, mas têm funções muito parecidas. Tá? As hemoglobinas de vegetais, elas têm meia-vida de 18 dias, então a cada 18 dias, né, tem um decaimento da vida útil delas, até que se esgota, então passa por um processo de degradação. A rubisco, que é uma enzima muito importante no processo de captação, né, de aproveitamento do CO2 que é captado a partir do ar, num processo denominado de etapa bioquímica da fotossíntese, ela é uma das enzimas principais deste processo e ela tem meia-vida de diversos dias, né? E é bastante plausível porque a rubisco ela é uma enzima muito robusta, ela é constituída por 8 subunidades maiores e 8 subunidades menores, então ela é uma proteína muito grande, muito volumosa e seria muito dispendioso degradar em ciclos relativamente curtos para poder fazer a síntese que a gente chama síntese de novo, síntese do começo. A nitrato redutase, que é uma enzima muito importante no processo de assimilação de nitrogênio, tem uma meia-vida de apenas 4 horas. A fosfenolpiruvato carboxilase, uma enzima muito importante para aquelas plantas que apresentam o metabolismo C4 e o metabolismo ácido das crassuláceas. Então, essa enzima ela tem meia-vida que varia, pode chegar até 2 horas. Enquanto que a isoflavona sintase é uma enzima do metabolismo secundário de plantas, né? Assunto da nossa próxima aula são os metabólitos secundários, né? A isoflavona sintase é uma enzima que favorece a biossíntese de flavonoides da subclasse isoflavona e ela tem uma meia-vida de apenas 10 minutos. Enquanto que a nitrogenase ela não é uma enzima de origem vegetal, tá? Ela não é de origem vegetal, ela é de origem microbiana, bactérias. Mas por que a gente coloca essa informação neste slide? Porque aquelas plantas que têm a capacidade de estabelecer relação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio, elas se beneficiam da atividade nitrogenase que essas bactérias possuem. E a nitrogenase bacteriana, ela tem uma meia-vida variando de 7 a 12 horas. A ATP sintase, que é muito importante para a produção de energia por meio dos bombeamentos de prótons, ela tem uma meia-vida que varia de 40 a 50 horas. Chegamos ao fim dessa videoaula. Agradeço a todos por assistirem e bons estudos.